Chegamos de viagens e nessa viagem a gente fica observando, né? Nos Estados Unidos, muito gordo nos Estados Unidos. Muita gente que não está cuidando do corpo. Não está cuidando do corpo. Então, o Senhor dirige uma palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Muito importante essa palavra que ele dirige. Aliás, é uma preocupação que, olha, 2000 anos atrás, o apóstolo São Paulo nos dá essa direção e ele diz para que nós não estejamos quietos de coisa alguma, isto é, não andeis ansiosos de nada. Então é pecado, a transgressão é uma transgressão andar ansioso. Eu sempre, com máxima boa vontade, e já cheguei continuando o meu trabalho. É tanta gente tomando remédio, é tanta gente no Rivotril, no Diazepam, no Diepax. Eu estou dizendo isso com todo respeito, gente, mas é pecado. É pecado você viver nessa dependência de remédios. Você está cometendo transgressões, não é? E há 2000 anos atrás, São Paulo, já no corredor da morte, não estava ansioso com nada. Eu digo, gente, eu quando leio, eu estive lendo muita coisa aqui, anotei, eu fiz 4 grupos de anotações fortes aqui, e ele já estava no corredor da morte, não estava ansioso, estava querendo ver os amigos, ver Epafrodito, ver Tito, ver Timóteo. Ele estava querendo se despedir, não estava ansioso. E nós andamos ansiosos, vestibular, prova, namoro, casamento, vou casar, não vou casar, preocupação com plano de saúde, preocupação com... Aí você enumera aí as preocupações aí, tanta preocupação que a pessoa não consegue viver em paz. E esta paz tem que estar acima de tudo, segundo o apóstolo. Então Jesus dá uma advertência muito boa para nós, simples demais, muito simples, e nada complicado. Nós é que complicamos as coisas. Então nós vamos ler Lucas capítulo 12, do verso 22 ao 34. Eu queria que vocês fossem anotando devagar as coisas, por exemplo, e depois vocês meditassem nas coisas que nós vamos, algumas coisas importantes que nós vamos dizer. Muita coisa tem sua importância muito grande para nós. Então nós vamos ler Lucas capítulo 12, a partir do verso que eu falei, do verso 22, né? 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Aqui ele está falando com o discípulo, ó. Aqui ele está falando com pessoas que já têm uma certa, estão lendo a Bíblia, estão se dedicando, estão se cuidando, dizendo: por isso eu vos advirto, por isto eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida,
tanta gente preocupada com o dia de amanhã, com o dia que vai vir, o que vai acontecer amanhã, o que não aconteceu, não é? É tanta pessoa preocupada. Não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, né? Fazendo já celeiros. Celeiro, você prepara o celeiro para um ano. A despensa é para uma semana, mas o celeiro é um ano. Então, tem até uma passagem que vocês conhecem bem: louco, ainda hoje pedirei a vossa alma. O cara estava derrubando já celeiros e construindo novos celeiros, dizendo para a sua alma, para a sua vida, para os seus interesses, para a sua dia a dia: aproveita. Ele usa até uma palavra folga, essa palavra é uma palavra meio difícil. Aproveita a vida, vai andar, vai viajar, vai fazer isso, fazer aquilo outro, aproveita o máximo que tu puderes. E Deus cobra dele, não é? Louco, chama ele de louco. O cara desse é um louco. Então tem gente que vive a vida pensando no dia de amanhã, pensando na despensa, naquilo que ele está guardando, para viver daquilo que ele está guardando. Ele está querendo, a vida dele é uma dependência dos bens materiais. Comer, beber, é uma dependência. Ele não está dependendo de Deus. Então por isso é que Deus dá uma repreensão nele: louco, ainda hoje pedirei a tua alma, ainda hoje tu vai morrer, ainda hoje tu vai partir. O que tu tens preparado para mim? Olha Deus cobrando forte da gente. O que tu está preparando para mim? Então chama ele de louco, né? Essa passagem vocês conhecem bem essa passagem. Então, por isso eu vos advirto: não andeis ansiosos pela vossa vida. Pela vossa vida. Não andeis ansiosos, preocupação em excesso, gente. Tem gente que vive preocupado. Tem gente que agora com o seu pet, né? Pet, eu também tenho um petzinho, mas não dá para você se preocupar. Outro dia foi uma senhora lá em casa, falando do pet dela, foi o tempo todo falando do pet. E aí uma outra pediu que eu fizesse uma visita, e eu estou lá visitando ela, e ela: não, que Marcelo, e eu procurando Marcelo. Marcelo era o pet dela, gente. Aí eu aqui comigo: cadê Totó? Cadê o Totó? Porque esse Marcelo é o marido dela, é o nome do cachorro dela, é Marcelo. Eu digo: meu Deus do céu, quer dizer, o negócio está demais já, essa preocupação, né, com Marcelo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento. A vida é muito mais do que o alimento, gente. A vida é viver para Deus também, também você vai se alimentar, é óbvio. Mas ela tem muitas prioridades. Muitas prioridades na vida. Já vou até anotar algumas aqui, dentro desse texto, para vocês depois meditarem. A vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. O corpo vale mais do que as roupas. O cuidado com o corpo, o cuidado com a dieta, o cuidado com exercícios, né, com o sono, cuidado com o sono, cuidado com o teu dia a dia, tenha cuidado.
Deixa eu ver aqui que eu voltei. Observai os corvos. O Deus vai fazer a gente observar o Criador, a criação, não é? Uma motivação grande que é o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus vai nos jogar lá nesse meio, né, com essa preocupação. Os corvos observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam. Eles não estão preocupados com isso. Os pássaros não estão preocupados com isso. Eu tenho um sítiozinho que de manhã cedo, 6:30 da manhã, ninguém consegue dormir mais. E engraçado que Lutero dizia, são os maiores teólogos, isso é a palavra de Lutero, o grande Lutero, são os maiores pregadores, são os maiores cantores, mestres, são os pássaros. Realmente eles acordam cantando, fazendo aquele barulhinho lindo da natureza, são os pássaros. Então, os pássaros, eles não semeiam, não estão preocupados em guardar nada, não guardam nada, diferente de muitas pessoas que vivem preocupado e daí virem as doenças psicossomáticas. Aliás, as doenças psicossomáticas, 70% das pessoas que passam pelos hospitais, eles saem com doenças psicossomáticas. 70% nos hospitais passam por lá, se internam, se consultam às vezes. 70% é um problema número 1 da sociedade. É o problema número 1 da sociedade. A pessoa está preocupada, às vezes não dorme com o Jornal Nacional. Aliás, quem escuta o Jornal Nacional para dormir já é difícil, né? É tanta notícia ruim e para dormir. E essas doenças e também essas preocupações, elas atingem desde criança, gente. A criança já tem preocupação, ansiedade. Você tem que ver. Hoje, só que você vê que são esses adjetivos que usam, não é? Hoje, para criancinhas, estão usando vários adjetivos para crianças com problemas de ordem emocional, que estão aí os problemas, não é? São criancinhas, mas adolescentes, jovens. Hoje em dia, com as academias em excesso, hormônios correm, são tomando muitos hormônios nas academias, para a pessoa ver. Tem gente que vira um verdadeiro Tarzanzinho, né? Até mulher, às vezes, tu vê uma moça, está bonita, aí de repente ela começa a virar um Tarzanzinho. É excesso de hormônio, testosterona em excesso. Então, adolescente vem a fase do namoro, não é? Dos jovens vem a fase do pré-casamento, casamento. O casal tem seus problemas, não é? Então, realmente é muito complicado essa vida, que você precisa ordenar a sua vida por causa desse mal que atinge, número 1, a sociedade, atinge, número 1, as pessoas. Então, observai os corvos, os quais não semeiam, não guardam, não estão preocupados em armazenar nada, não armazenam nada, não é? Nem ceifam, não colhem nada, Todo dia eles sabem que o Pai tem como alimentá-los. Todo dia eles vão buscar a sua comidinha, comem e voltam. Todo dia, não falta.
não tem despensa nem celeiros, né? Deus os sustenta. Deus Pai os sustenta. Será que Ele não vai... Aí Deus diz, mas Deus está mais preocupado contigo do que com tuas roupas. Deus está mais preocupado contigo do que tua aparência. Será que esse Deus que está mais preocupado contigo não vai te alimentar, não vai te dar uma vida melhor? Essa é a pergunta que a gente vai deixar muitas perguntas aqui para a gente refletir. Quanto mais valeis do que as aves. Então Deus diz, mas vocês valem muito mais do que as aves. E o Deus sustenta as aves. Vocês não valem muito mais do que as aves? Está no verso 24. Vocês não valem muito mais? Vocês que vão herdar a vida eterna. Será que Deus não está mais preocupado com vocês? Conosco? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado são 40 centímetros, na estatura, na altura, ou então em outra avaliação que você queira fazer para a tua vida. Será que Deus não pode acrescentar? Será que Deus não pode te dar mais do que tu precisa, do que tu queres? Às vezes tu pensa que precisa. Então, será que Deus não pode te dar mais um côvado no tempo de vida tua que tu queres? Todo mundo quer viver mais, né? É lógico. Será que Deus não pode acrescentar mais vida para ti? Ou tu pensa que tu vai acrescentar um côvado na tua vida? Tu vai acrescentar um dia a mais na tua vida. Será que vai acontecer isso? Não vai, não vai mesmo, meu irmão. Deus dá o tempo que Ele já determinou para nós. Tá certo? Então, no curso da nossa vida, nós temos um tempo pré-determinado por Deus. Se, portanto, não podeis fazer as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se você não pode, com as coisas mínimas, comer, beber, tu não pode acrescentar alguma coisa mínima, tu não pode acrescentar, tu acha que Deus vai acrescentar coisas máximas, ou tu vais acrescentar coisas máximas, se Deus assim não determinar? Por que andais, portanto, ansiosos pelas outras coisas maiores? Observai as plantas, os lírios. A coisa mais linda eu vi agora nessa viagem. Campos lindos de tulipa. Oh, coisa linda, rapaz. Os lírios do campo, as flores, vivem horas às vezes. Vão servir para fazer fogo, para tocar fogo, para fazer brasa, fazer substâncias próprias para, não é, você fazer algo que o fogo é importante. Então, observai os lírios, como são lindos. Nem Salomão, ele diz aqui, se vestiu naquela época com roupas tão finíssimas como Deus faz com os lírios do campo. Nem Salomão. Eles não fiam nem tecem, eles não fazem nada. Quem é que faz aquela lindeza? Hectares e hectares de flores para exportação para a Europa toda.
Quem é que faz? Deus. Ele é que faz. Os lírios não tecem, eles não fiam, eles não produzem. Deus é quem faz essas belezas, essas lindezas. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, se vestiu como, se equipou, se embelezou, não é? Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, quanto mais tratando-se dos filhos, homens de pequena fé. Olha como ele coloca a gente, homens de pequena fé. Então a gente passa noite em claro. Tem gente que diz, eu passei a noite toda sem dormir. Acho que isso é a grande vantagem. Passei a noite toda sem dormir. Eu tomei 3 de diazepam. 3 diazepam, ainda vai tomar o 4. Engraçado, acha que isso é vantagem, gente. Homens de pequena fé. O que tu está pensando no teu dia? Teu dia de amanhã? E teu futuro? Como é que está a tua saúde física, mental? Como é que está esse teu peso? Ele está sofrendo consequências. As preocupações, as doenças que vão... Às vezes a ansiedade, ela não é doença, ela traz doenças. Lá vem depressão, que é pior que tem. Lá vem tumores malignos, às vezes, vem em decorrência disso. Maior fragilidade para infecções. Uma série de traumas vem em decorrência disso. Então, gente, não andeis a indagar o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Não fique preocupado com isso, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Não se preocupem com isso. Você tem um pai. Eu já vou ler alguma coisa aqui sobre esse pai, para você guardar aí na sua memória aí. E não vos entregueis a inquietações. O que eu tenho que fazer amanhã? Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar do meu plano de saúde? Meu plano de saúde, meu plano de saúde. Outro dia uma senhora chorando, aliás, um rapaz chorando, preocupado. O que tu está tanto chorando? Eu não sei, eu estou preocupado porque minha mãe vai morrer. Lógico que vai morrer. Preocupadíssimo, chorando, porque a mãe dele um dia ia morrer. Isso é história verídica, gente. Preocupado porque minha mãe, pastor, ela vai morrer um dia. Ainda está viva ainda hoje, 30 anos depois. Ainda está viva, ó. 30 anos depois, ainda está vivinha aí, ó, tá saudável demais. E ele chorando, porque a mãe dele um dia ia morrer. Tá certo? Ora, se Deus veste assim, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer e beber, e não vos entregueis a inquietações. Gente que vive com essas inquietações, não tem paz, não tem sossego, porque os gentios de todo mundo é que, as pessoas lá fora é que tem que viver assim, a gente não, gente. Aqui está dizendo, ó, os gentios, Jesus falando, os gentios é que vivem com essas inquietações. Vocês não têm que estar vivendo inquieto dessa maneira, tomando remédios, tomando isso, guardando dinheiro para poder daqui a 10 anos não ter reserva ainda, essas preocupações, reservas, poupanças além do que deveriam ter feito. Vocês aqui, isso é gentios, não é para o povo filho de Deus. O nosso Pai sabe que nós precisamos. Será que Ele não vai nos dar?
Será que Ele vai nos abandonar? Ele criou, agora Ele abandona. Criou, agora vai abandonar. Buscai antes de tudo o teu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o Deus poderoso, onipotente, o Deus que tudo pode, o Deus presente, o Deus que nos deu Jesus Cristo para nos salvar, o Deus que já preparou a nossa salvação, o Deus criador do céu e da terra. Buscar em primeiro lugar isso, gente. Essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar o seu reino. Não se preocupe, o Pai se agradou de vocês. O Pai se agradou de vocês. E Ele escolheu vocês para dar de presente o reino de Deus, que Jesus veio ao mundo, deu sua vida por nós, numa cruz do Calvário, pagou o preço, nos justificou e vai nos glorificar. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu. Uma herança para nós aí, tesouros, fazei tesouro não aqui na terra, fazei tesouro no céu. Vamos ajudar o bazar, né? É uma oportunidade que nós temos, ajudarmos o bazar, a doarmos roupas. Tesouro no céu, tesouros inextinguíveis, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, onde não tem os salteadores, não tem os malfeitores, não tem que estar preocupado com nada disso, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, meus irmãos, eu queria, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de vocês, para que vocês depois meditem nesse texto, nas advertências que Jesus faz nesse texto, para nós. Primeira coisa, a explanação que Ele faz dos valores que nós temos, dos princípios que nós temos diante dEle. Das observações que Ele faz sobre a natureza, sobre os pássaros, como Ele tira os olhos teus, tira totalmente nossos olhos do nosso eu e coloca naquilo que Ele criou, naquilo que Ele trouxe para a natureza, para nós, naquilo que Ele dispensou ao nosso favor, aquilo que Ele quer nos dar, o que Ele dá. Ele manda que observe os lírios, a beleza dos lírios, a beleza dos pássaros, a maneira como Ele cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Que vocês meditem também, como está no verso 29, não vos inquieteis, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe, não vos inquieteis com isso. Gente que vive na inquietação dos bens materiais. É uma passagem dos valores do reino com os bens materiais. De uma vida sem ansiedade versus bens materiais. Prioridade, o que Ele dá como prioridade? Cuidar do corpo, né?
Ele dá uma prioridade ao corpo e não às coisas. É uma coisa para ser meditada nesse texto de Lucas 12. Outra coisa interessante é a tua herança. Qual é a tua herança? O que ele tem guardado para ti? Segundo lugar, para meditar. O que não é ansiedade? Porque muita gente vai dizer, pai, isso é ansiedade. Não, isso não é ansiedade. Você ter um certo cuidado com o corpo, você ficar rico. Não, ficar rico sem que a ganância e a ambição tomem conta do meu coração. Meu coração não está a serviço de dinheiro, de poupanças, não. Mas eu posso ficar muito bem de vida, muito rico, sem ganância, sem ambição, sem avareza. Pronto. Então, um plano de saúde é justo, um plano de saúde. Isso não é ganância. Isso, o que não é ansiedade, está incluído nisso. Uma outra coisa interessante é não tire nossos olhos de Deus e coloca nas circunstâncias da vida. Tem muita gente que vive nas circunstâncias da vida. Comer, beber, roupa, beleza, piercing, não piercing, isso, aquilo, outro, botox, não botox, bota, não bota. Tem gente que vive numa inquietação tremenda com isso, né? Então os nossos olhos estão focados em Deus. Deus é quem vai te dar, como o teu Pai. Repara que quando a gente está orando, é Pai Nosso, nosso Pai, o nosso Deus. Jesus, quando fala com Maria Madalena, disse, eu vou ao Pai, o vosso Pai, o nosso Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Ele faz questão também em várias passagens da Bíblia, eu vou ler algumas depois, interessante para vocês guardarem, não é? Então não tire o foco em Deus. Sabe que os espias, por exemplo, os 10 espias, o foco dos 10 espias, exceto Josué e Calebe, o foco nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e até aos nossos olhos, nós somos gafanhotos. Eles é que são valentes, homens de guerra, homens treinados. Nós não valemos nada, somos gafanhoto. O foco estava neles, nas circunstâncias do que tu ia enfrentar, nas guerras, não estava na vitória que tu ia ter, que Josué ia ter, conquistando a terra prometida, não é? Golias vinha 2 vezes por dia, durante 40 dias, são 80 vezes, ele vinha e voltava, desafiando os soldados de Saul. E os soldados de Saul com medo, pensando nas circunstâncias do gigante Golias. E Davi veio de maneira diferente. Vocês conhecem a história, Davi e Golias. Geazi olhava e via o adversário em volta da cidade, os sírios, e Eliseu orou, Senhor, tira dos seus olhos essa visão do inimigo, mostra a realidade para ele. E aí Geazi começou a ver
os novos cavaleiros, novos cavalos, as novas carruagens, que eles eram muito mais numerosos do que o povo do mundo, muito mais fortes, porque ele focou em Deus, tirou o foco das circunstâncias. Quantas das vezes você vive debaixo das circunstâncias? Tu vive pensando nas circunstâncias. O dia já basta o próprio mal, diz a Bíblia. Já basta o mal de cada dia. E aí tu está preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã é o dia de amanhã, não é o hoje. O hoje, Deus está cuidando do dia teu de hoje. Isso é uma coisa importante você ter em mente. Não procure o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao dia de amanhã. Então, a gente tem que procurar, não é, ter esses valores na sua vida, para que você possa ter dias melhores. E aí você perguntaria, mas dê uma dica aí, alguma coisa que você pode nos ajudar, o que você pode colocar para nós? Vamos ler aqui, por exemplo, não andeis, Filipenses 4, 6 a 9, acompanhe aí e anotem aí esses versículos, são importantes para a tua vida, para que tu possa dirigir tua vida pensando no Deus Todo-Poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é uma ordem, não pode, é pecado andar ansioso, por coisa alguma. Antes, teus pedidos, tuas orações, tuas petições, sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, sempre logo agradecendo a Deus, agradecendo logo a Deus, sendo grato, um coração grato, gracioso diante de Deus, que crê. E a paz de Deus, olha só, já botou a ansiedade para fora. As tuas orações, tuas petições, com ações de graça, já bota a ansiedade para o lado de fora. É uma questão de você praticar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tu não vai entender, é milagre de Deus, gente, é milagre, é poder, é graça, a gente vive graça, tira da tua cabeça o eu. Tem gente que vive, eu posso, eu consigo, não, olha, eu vou conseguir. Eu já vi coisas impressionantes, como faça isso, tu vai conseguir. Eu digo, que é isso? Orientação que a pessoa estava dando para outras pessoas. Eu vou conseguir. Não, Deus é graça. A salvação começa com graça. Jesus veio ao mundo, graça. A morte dele, a ressurreição dele, a tua ressurreição é graça. Nada é eu posso, nada, tudo é graça. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ela excede todo entendimento, não procure entender, ela vai guardar teu coração. Essa palavra guardar o coração é como a palavra dividido, é como a palavra ansiedade. Você sabe o que significa a palavra ansiedade? Dividido.
A palavra ansiedade é uma pessoa puxando teu pescoço para a esquerda e outro puxando o pescoço para a direita. Vai te estrangular, vai te sufocar. Olha o significado da palavra ansiedade. Ansiedade também é um navio vindo de um mar revolto, de um mar que chegou nas últimas, cheio de avaros, todo quebrado, todo amassado, lá do meio do mar. Olha a situação dessa pessoa. É a palavra ansiedade, ansioso. Então, excede todo entendimento, vai guardar a sentinela no quartel, ela está lá guardando a porta do quartel. A polícia também deve ser, né? Fica lá na porta do quartel, guardando. É aquela sentinela. Não entra no teu coração a ansiedade. Esse é o significado dessa palavra guardar, daqui do grego guardar. Esse guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, aí vem a terceira parte que é muito importante. Hoje está todo mundo pensando no Netflix em excesso. Não é assistir um filme bom, assistir um filme de aventura. Eu gosto, mas tem um limite para as coisas. Tem um limite. Esse celular tem uns limites, né? Que vão incomodar, que vão trazer problemas para ti. Então, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, vamos priorizar, é aquilo que eu botei no começo do esboço, prioridade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensa nisso. Começa a louvar, começa a ler a Bíblia, começa a falar da palavra de Deus. É louvável. Pensa em coisas boas, pensa em coisas maravilhosas, pensa no Deus verdadeiro, justo, o Deus que te trouxe graça, que te abençoa. Esse Deus, pensa nisso. Começa a desenvolver isso, para te ver livre desse estrangulamento que é a ansiedade. Isso é conselho de Jesus Cristo, é conselho de Paulo aqui, essa segunda parte aqui. O que também aprendeste, aí São Paulo vai dizer, o que tu aprendeste e recebeste de mim e ouviste de mim, São Paulo dizendo aqui já é São Paulo falando, e viste, olha o tanto de coisa que ele diz, tu ouviu, tu viu, tu aprendeste, isso fazei, e o Deus de paz vai estar convosco. O Deus de paz vai estar convosco, irmão. Vamos terminar com essa maravilha aqui. Para a gente terminar. Pensemos no Deus Todo-Poderoso, Isaías 40, no verso 12. Quem na concha de suas mãos mediu as águas do oceano, dos rios, na concha da mão dele, colocou tudo aqui na mão dele. Esse é o Deus Todo-Poderoso que tu tens, que é teu Pai, o nosso Deus,
que não te abandona, que jamais te abandonará. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida o céu a palmo. Ele mediu o céu com o palmo da mão dele. Esse é o Deus que cuida de ti. Tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra? Todo o pó da terra ele recolhe. Ele é capaz de recolher. Pesou os montes, montanhas na sua balança lá no céu. E pesou, avaliou. Pesou os outeiros na sua balança de precisão. Verso 12. Né? Pulando para o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele um pingo d'água. Um pingo d'água, as nações. Olha só. Um pingo que cai do balde, como um grão de pó na balança. As ilhas, para eles, são como um pó fino, que se levanta, as ilhas. Pulando para o verso 22, para a gente ser... Depois vocês leiam esse capítulo todo, que está muito lindo. Ele é o que está assentado sobre... Ele está sentado no centro da terra. Também, ele é onipotente, onipresente. Ele está sobre a cúpula da terra, olhando para nós. Que coisa linda, né, gente? Esse nosso Deus, esse teu Deus... Está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, para eles, são como uma formiga, um gafanhoto. É Ele quem estende os céus, abre os céus como se abre uma cortina, e os desenrola com uma tenda. Ele desenrola e enrola como Ele quer. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela e dá ordem a cada bilhão, são bilhões de estrelas, ele dá ordem a cada uma delas e cada uma delas vem e obedece. Bilhões de estrelas. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, ele dá nome a cada estrela. Cada estrela tem milhares de astros, são galáxias, pois ele dá nome a cada uma delas. Chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vai falhar, vai deixar de comparecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.